já ouviu falar nas hepatites virais? Pois é, hepatite viral é um tema que a gente precisa encarar de frente e levar muito a sério. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aqui no Brasil, nos últimos 20 anos, foram notificados mais de 650 mil casos das hepatites virais. E segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, ela indica que mais de 10 mil notificações, novos casos da hepatite B acontecem a cada ano nas Américas, com mais de 23 mil mortes. E ainda temos a Organização Mundial de Saúde, que indica que, em todo o mundo, mais de 67 mil novos casos acontecem a cada ano, isso focando a hepatite B, e 84 mil mortes acontecem. Gente, é ou não é para a gente levar a sério esse tema? E o pior de tudo é que, dentre os casos que são diagnosticados, pouquíssimo deles, cerca de 3%, é que efetivamente as pessoas se submetem a tratamentos, né? Nós vamos hoje, no Conversa Pública, falar sobre as hepatites virais. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a doutora Cristiana Meirelles, ela que é pediatra, infectologista e coordenadora médica da BIP Saúde, que é uma empresa brasileira de saúde domiciliar. Doutora Cris, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco. Obrigada a vocês pelo convite para falar desse tema que, como você disse, é realmente muito importante, impacta muitas pessoas no mundo inteiro e eu acho que vale aí a gente fazer essa lembrança nesse mês, que é um mês importante de lembrança das hepatites virais. O que são exatamente as hepatites virais, doutora? Bom, vamos lá. Então, hepatite é um termo muito abrangente, né? Na verdade, hepatite é uma inflamação do fígado, é isso que significa esse termo, hepatite, e ele pode ter várias causas, né? Então, uma das causas da hepatite é uma infecção, e aí entram as causas virais, que os vírus que causam hepatite, os mais comuns são os vírus A, B, C, D e E, sendo os 3 primeiros mais comuns, né? Lembrando que não existe só essa causa para hepatite, a gente tem outras causas virais, né? O vírus Epstein-Barr, o vírus do herpes, o citomegalovírus. Existem causas que não são infecciosas, como o uso de medicamento, o uso de álcool em excesso, né? Quem consome muito álcool pode ter uma hepatite, uma doença autoimune, uma doença metabólica. Então, existem outras causas para hepatite. Mas o Julho Amarelo, que é esse mês que a gente dedica aí para fazer essa lembrança, esse alerta, né, é um mês dedicado às hepatites virais especificamente. Então, são as hepatites desses grupos A, B, C, D e E. Algum desses tipos é mais comum aqui no Brasil ou aqui a gente tem todos eles? Pois é, os 3 tipos mais comuns de hepatites virais são os tipos A, B e C. A hepatite A, ela é uma hepatite aguda, ela não é uma hepatite que cronifica, né? Então, a pessoa tem, e a maioria das vezes, principalmente em criança, ela é assintomática, ela não tem sintoma nenhum, a pessoa nem sabe que teve hepatite. Raríssimas vezes ela gera uma hepatite fulminante, uma hepatite mais grave, mas na maioria dos casos ela é benigna, ela cura espontaneamente, né? E hoje em dia, com o advento da vacinação, a gente já tem visto muito menos hepatite A. Então, as hepatites que mais preocupam a gente, e o Julho Amarelo levanta essa bandeira, são justamente as hepatites que cronificam, né? Que são as hepatites que você tem por mais de 6 meses, né? Que é a definição de hepatite crônica, e que podem levar a doenças muito graves, como, por exemplo, a cirrose, o câncer de fígado, a insuficiência hepática, que é, em última análise, o fígado parando de funcionar, né? Então, essas 2 hepatites virais, a do grupo B e C, são as que realmente demandam muita preocupação da gente tentar fazer o diagnóstico precoce e, mais do que tudo, prevenir. Regiões do Brasil, né? Parece que tem mais ou menos um tipo ou outro tipo de hepatite. Quais são essas regiões e por que isso acontece? Na verdade, a hepatite A gente vê muito mais em regiões, por exemplo, que não tem um saneamento básico adequado, né? Porque como é uma doença de transmissão fecal-oral, ou seja, você adquire hepatite A através do consumo de alimentos e água contaminados, basicamente, nessas áreas que você não tem uma água potável, né? Que você não tem como higienizar um alimento da forma mais adequada, é um momento onde tem muita enchente, por exemplo, então é um momento que você pode adquirir a doença.
em locais, principalmente, onde há baixa cobertura vacinal também, né? Então, a hepatite B é a mesma coisa. A gente tem vacina contra essas duas hepatites virais, a B e a C, e aí pode ser que em determinadas regiões do Brasil, onde a vacinação estiver com a cobertura mais baixa, a gente pode ter uma incidência maior das doenças, né? Então, a hepatite A, a gente vê muito isso, né? Ela é relacionada a baixas condições socioeconômicas, a áreas onde o saneamento básico não é adequado, a gente tem uma prevalência maior. A B e a C, como são de transmissão sexual, parenteral ou vertical, a gente pode ter oportunidade de falar isso mais para frente, elas acabam sendo, podem ocorrer no Brasil inteiro, né? Principalmente onde a baixa cobertura para B, para hepatite B, é baixa. Como é que o nosso telespectador, as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, elas podem perceber se tem ou se não tem hepatite? Essa pergunta é excelente, assim, na verdade, muitas pessoas têm essa cultura de dizer assim, estou um pouco nauseado, estou empanzenado, estou me sentindo mal, uma dor na barriga, alguma coisa assim, e conectam isso com uma doença do fígado, né? Mas na grande maioria das vezes, uma dor abdominal, uma náusea, um desconforto, é muito mais uma questão gastrointestinal, né? Uma úlcera de estômago, uma questão intestinal. O fígado, coitado, ele não tem nem muita culpa nesse caso, né? A maioria das vezes a hepatite mesmo viral, ou B ou C, ela não causa sintoma nenhum. Ela pode gerar uma fadiga, um cansaço, mas ela, para causar sintoma, ela tem que ser da forma aguda, né? Da pessoa ficar ictérica, com pele amarelada, né? Aquelas fezes mais claras, a urina mais escura. Isso pode acontecer na hepatite aguda, né? Mas a hepatite crônica, que é a que realmente preocupa, porque pode gerar essas complicações, ela muitas vezes não são percebidas pela pessoa por falta mesmo de sintomatologia, de queixa, de sintoma. E aí, então, como é que a gente faz o diagnóstico, né? A gente precisa fazer um exame de sangue, né? Então, nos postos de saúde, a gente tem esse exame disponível. É importante que toda a população, por exemplo, acima dos 45 anos, faça pelo menos uma vez na vida, a dosagem do anticorpo para hepatite C, porque muitas pessoas têm durante anos a doença e não sabem que tem hepatite C, então, sabendo, a gente consegue fazer o tratamento, então, é uma dosagem que pode fazer na ponta do dedo, né, com um sangue capilar mesmo, um exame simples de fazer, feito em posto de saúde. A hepatite B também a gente precisa dosar no sangue anticorpo, antígeno, então, assim, precisa de exame de sangue, né, então a gente para aquele grupo, aquelas pessoas mais velhas, pelo menos uma vez na vida, num check-up, precisa fazer o exame, e os adultos jovens, eventualmente, vai fazer um check-up, ou pessoas que têm um comportamento mais de risco para determinada doença, é importante dosar de vez em quando mesmo o anticorpo, a sorologia para hepatite B e C, porque é isso, né? Como tem pouco sintoma ou sintoma nenhum, a gente só consegue fazer o diagnóstico pesquisando laboratorialmente. Perfeito. Vai fazer outros exames, aproveita e faz também a pesquisa das hepatites. Exatamente. As pessoas falam muito, né? Vou fazer um check-up. Às vezes o check-up inclui um hemograma, dose de colesterol, ver glicose, né? Umas coisas que as pessoas se preocupam mais, mas esquecem que todo mundo, às vezes, tem um comportamento de maior risco, né? Nenhuma mulher nunca foi numa manicure, fez a unha, usou um alicate ali que pode ter sido usado por uma outra pessoa, né? Não estou falando só daqueles comportamentos de risco maiores, que são relacionamento sexual sem camisinha, né? Sem preservativo, ou compartilhamento de seringa, de agulha, aquelas pessoas que usam drogas injetáveis, né? Ou, enfim, usar a lâmina de barbear. Existem alguns comportamentos que você acaba se expondo mais ao vírus, né? A chance de você se infectar, mas ainda que você não tenha esse comportamento, vale uma vez na vida, ou eventualmente quando você vai fazer um exame, um check-up, você dosar também, lembrar da hepatite e dosar no sangue, que é um exame simples e feito de graça pelo SUS, né? Estamos falando sobre as hepatites virais, uma conversa importantíssima e que você precisa se ligar e prestar atenção naquilo que a gente está falando aqui, né? Porque prevenção é muito melhor do que tratamento de qualquer doença, de qualquer doença. Doutora Cris, qual o tipo de tratamento existente na rede pública de saúde para as hepatites virais A, B, C, D ou as principais? A hepatite A, na verdade, não tem um tratamento específico, né? Como eu falei, a maioria das vezes é uma infecção aguda, assintomática. Quando tem sintoma,
a gente faz medicação sintomática, né? Então, remédio hidrata bastante, faz um remédio para dor, se tiver febre, algum probiótico para diarreia, enfim, é um tratamento mais simples. É muito raro uma hepatite A ser grave, né? Uma hepatite A fulminante. Então, esses casos, algumas vezes evoluem até para transplante hepático, mas é raríssimo. A maioria das vezes é realmente uma infecção benigna e de cura espontânea. A hepatite B e C tem tratamento medicamentoso, né? A hepatite C ela tem cura, é importante saber disso, né? Mais de 95% dos casos são passíveis de tratamento e de cura. É um comprimido por dia, então é um tratamento simples. Por isso que o mais importante, a gente precisa focar nisso, é no diagnóstico precoce, né? Da gente conseguir fazer o diagnóstico, saber que tem hepatite antes que vire, que complique, né? Com uma cirrose ou até com câncer de fígado. E a hepatite B, ela tem controle, né? Ela não é tão curável como a hepatite C, mas ela tem controle, e aí é importante também que o diagnóstico seja feito o quanto antes para você, por exemplo, a mulher grávida, ela precisa saber que ela tem hepatite B, para quando o bebê nascer, a gente fazer a imunoglobulina, a gente fazer a vacina, né, que é feita para todos os bebês, mas a imunoglobulina somente para aqueles filhos de mães com hepatite B. Então, é muito importante, assim, acho que o lema e Julho Amarelo é tão válido por isso, é a prevenção, como você falou, assim, e o diagnóstico precoce, a gente saber da doença para poder fazer o manejo adequado e ficar bem, né? Saber que a pessoa pode conviver muito bem com a sua hepatite crônica ou mesmo curá-la, né? É interessante, né, quando a gente lê um dado que só 3% das pessoas que recebem o diagnóstico de hepatites, né, de qualquer das hepatites virais, é que efetivamente se tratam dessa doença, né? É muito preocupante isso, não é mesmo? Na verdade, poucas pessoas sabem do diagnóstico, né? O que a gente imagina é que muitas pessoas convivam com a doença sem saber. E aí, quem tem o diagnóstico precisa realmente procurar o tratamento, né? E a ideia, assim, o lema, isso foi estabelecido antes da pandemia de Covid, então talvez com a pandemia isso tenha atrapalhado um pouco, mas a OMS estabeleceu uma meta para a gente terminar, acabar com toda a hepatite viral no mundo até 2030. Ou seja, é possível que a gente consiga fazer isso se a gente tratar todos que têm hepatite viral. E não tendo ninguém com a doença, é impossível a gente transmitir essa doença para outra pessoa, né? Porque a gente precisa ter um contato com algum fluido, né? Ou o sangue, ou os dejetos, né? As fezes, ou, enfim, qualquer fluido corporal, secreção corporal através da relação sexual. A gente precisa de um indivíduo infectado para infectar o restante. Então, se a gente consegue tratar todos que estão com hepatite, né, e a gente para de fazer a circulação do vírus, é uma doença passível de ser eliminada. Então, a ideia é que até 2030 a gente não tenha mais hepatites virais. O advento da vacinação, né, que é muito importante esse adendo. Tem alguma dessas hepatites? Aliás, tem, a pergunta não é se tem. Qual delas é a mais agressiva? A hepatite A ela pode ser rarissimamente fulminante, que é uma evolução muito rara, mas que é muito agressiva e pode realmente evoluir para uma hepatite fatal, né? Mas a hepatite C e a B ambas cronificam, né? A C pode evoluir para um câncer mesmo de fígado e acaba levando ao óbito. Então, é muito importante que a gente trate, porque todas elas podem evoluir mal, umas mais, outras menos. E lembrar que a hepatite D e E, que a gente fala menos, né? Elas ocorrem menos, mas são também hepatites virais. A gente, com a vacinação contra a hepatite B, previne a hepatite D, por exemplo, que só acontece em vigência da primeira. Então, a vacinação acaba sendo uma arma super eficaz para a gente evitar as hepatites. Qualquer faixa etária está sujeita a esses tipos de hepatite. Alguma delas é mais suscetível? Acho que você citou depois dos 40 anos. Isso, na verdade, a hepatite C ela foi descoberta em 1989, né? Então, depois disso é que a gente começou a dar nome para a hepatite C. Antes era uma hepatite não tipável, né? Mas a gente vê, por exemplo, hoje em dia, pessoas mais acima dos 60, 70 anos, a maioria já teve hepatite A quando criança. E os adultos jovens de hoje em dia que foram vacinados, a maioria nunca teve a doença, nem vai ter porque foi vacinada, né? Mas assim, quem está sem vacinação é suscetível, então é vulnerável. Qualquer pessoa de qualquer idade que não foi vacinada ou que não teve a doença, não tem anticorpo pela doença,
possível de ser infectado, né? Todo mundo está no mesmo risco se não tiver tido a doença ou se não tiver sido vacinado. Essa sua fala tem uma importância assim, fundamental, até porque, de novo, pelos dados que eu tive acesso, a partir de 2012, né, o nível de pessoas vacinadas ele vem caindo aqui no Brasil. As pessoas estão se deixando de vacinar, né? E quando isso acontece, não só aquela pessoa fica desprotegida, como também a gente vai criando um ambiente propício, né, para a proliferação das hepatites virais. Você já comentou, né, a Organização Mundial de Saúde tem uma meta de até 2030 trazer uma imunização total, né, com relação às hepatites. E o Brasil é signatário, ele faz parte dessa campanha também. Quais são as estratégias adotadas para que se tenha sucesso nessa tarefa tão importante? Eu acho que uma das estratégias é exatamente o que você está fazendo nesse momento, né? É levar informação para as pessoas, porque muita gente desconhece a doença, desconhece a modo como se faz a prevenção, o tratamento e o diagnóstico. Então, acho que a informação de qualidade é sempre muito importante. A vacinação, sem dúvida nenhuma, é uma das armas mais eficazes. Então, lembrando que das 3 hepatites virais mais comuns, a gente tem vacina contra a hepatite A e a hepatite B. A gente só não tem contra a hepatite C, infelizmente, nem vislumbra aí dessa vacina, mas para hepatite A e B tem uma eficácia muito alta, disponível no SUS, né? Então, toda criança recebe a vacina contra a hepatite B ao nascimento, com 2, 4, 6 meses. Então, assim, são vacinas de rotina para criança, e a vacinação contra a hepatite A é feita com 1 ano e com 1 ano e meio pela Sociedade Brasileira de Imunizações. No SUS é feita em dose única. A hepatite A, infelizmente, no PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, ela não é fornecida para o adulto, mas ela é também uma vacina preconizada pela Sociedade Brasileira de Imunizações para o adulto, então ele pode fazer numa clínica privada. E o mais importante seria que todos não vacinados, né, ainda que não tenham direito no SUS, procure uma clínica privada para se vacinar. Não é uma das vacinas mais caras, pelo contrário, é uma das vacinas com custo razoável, então é possível da população ser vacinada. Essa é uma arma eficaz. Contra a hepatite A, a gente precisa muito do saneamento básico, dos cuidados de higiene, então lavar os alimentos da forma adequada, só beber água potável, higiene das mãos, né, tá lavando as mãos constantemente. Contra a hepatite B e C, é importante lembrar dos relacionamentos, da relação sexual, que tem que ser usado preservativo, o cuidado com a transmissão parenteral, então, transfusão de sangue, isso praticamente não ocorre mais, né, o contágio por essa forma, porque o sangue, hoje em dia, nos bancos de sangue são muito testados, então isso é muito raro de acontecer, mas através de lâmina de barbear, alicate, enfim, compartilhamento de agulha, seringa, então são formas que a gente pode também controlar e evitar a transmissão. E a transmissão vertical, né, que é a transmissão da mãe para o bebê, através da placenta ou através do canal de parto, também pode ser prevenida aí, enfim, tem medicações, tem um cuidado. Então, o mais importante é isso, é tentar vacinar, cuidar da alimentação, né, usar o preservativo, não compartilhar nada de agulha, seringa, e tentar fazer o quanto antes o diagnóstico se você tiver a doença. É isso aí, fazer o diagnóstico, né? Se você tiver a doença e se não tiver aquilo que você já falou aqui. Faz exame de sangue, né? Uma vez na vida, no seu check-up, cuida disso. Eu quero destacar aqui, porque a gente sempre fica achando assim, né? A alimentação, a relação sexual, uso de droga, uso de álcool e tal, mas você falou 2 coisinhas assim que importantes, né? O alicate da manicure, que pode acontecer de ter uma transmissão, né? Numa situação dessa, as situações do nosso cotidiano que às vezes a gente não dá muita importância, mas que podem ser veículos de transmissão também. Então, a gente tem que estar atento, tem que estar ligado o tempo todo. Importância do Julho Amarelo, que você já citou, doutora. Só lembrando o que você falou, né? A pessoa, como tem uma hepatite crônica, ela não. Você olhando para ela, você não diz, né? Então, você vai, às vezes, enfim, um adolescente, um adulto jovem, vai ter uma relação sexual com alguém que você não imagina que está infectado, né? E aí lembrar que o preservativo não vai impedir só
a infecção contra hepatite, né? Vai impedir a infecção contra HIV, contra sífilis, contra outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, lembrar do preservativo aí para prevenir muitas outras infecções que são potencialmente graves, né? E a importância do Julho Amarelo é exatamente para ter essa conscientização, né? Para a gente ter mais vigilância em cima da doença, mais controle, mais informação para a população e lembrar principalmente da prevenção. Então, acho que o mês todo vale a gente repetir, falar, conversar, tirar dúvida sobre esse assunto, procurar sempre informação de qualidade, em fontes seguras, né, para enfim, se munir acho que conhecimento, que é uma arma muito importante que a gente tem para combater essa doença, que, como a gente já falou, é passível de ser eliminada, né? Então, até 2030, estamos aí em busca dessa eliminação das hepatites virais, que é possível. É só a gente realmente cumprir aí todos esses itens que a gente conversou. Eu acho que para alcançar essa meta, duas coisas, ou pelo menos duas coisas muito importantes, que também você já citou aqui. Esse movimento não é um movimento só do Ministério da Saúde, do SUS, mas é um movimento de todos nós, né? A gente sabe que, por exemplo, foi dito aí amplamente que nesse tempo de Covid, os cuidados higiênicos por si só eles já fizeram diferença para uma série de doenças, né? E a gente vê que, de repente, com a Covid já sendo exterminada, já sendo vencida, muitos desses cuidados começam a ser esquecidos. E não pode esquecer, não é? Porque não é só a Covid, são várias outras doenças. Exatamente, a gente viu durante a pandemia, foi impressionante, eu como infectologista senti isso muito, e eu lido com crianças o dia todo, né, como as outras doenças reduziram também, então nesse ato da gente lavar a mão, usar máscara, ter um cuidado maior na higiene, a gente previne infinitas outras infecções, né, de contato, respiratórias, então se a gente mantiver aí pelo menos esse hábito de lavar a mão frequentemente, certamente a gente vai ter mais sucesso no controle das infecções. E lembrar uma coisa importantíssima, que a vacina é uma vacina inativada, tanto contra a hepatite A quanto contra a hepatite B. Então, são vacinas que são incapazes de produzir doença. Elas só realmente protegem contra as infecções, contra as hepatites virais. A gente tem visto aí o resultado, né, na economia, na questão da qualidade de vida, etc., com o resultado de vacinas contra a Covid, né? Que nós possamos, cada um de nós possa também expandir esse olhar para a importância da vacina para as outras vacinas, né? Aqui no Brasil a gente tinha algumas doenças já erradicadas e que de repente começam a voltar porque as pessoas deixaram de se vacinar, acham que a vacina não é importante, mas as doenças não estavam aí exatamente porque as pessoas se vacinavam, né? Então, mais uma vez reforçando o que você disse, a importância da vacina é fundamental. Já caminhando para o final do nosso programa, eu deixo aí os seus comentários finais e sua mensagem final para a gente sobre esse tema. Exatamente, acho que você disse tudo, né? Na verdade, a gente está desde 2012, 2015 piorou, né? A cobertura vacinal contra praticamente todas as doenças para as quais a gente tem vacina reduziu muito, e com isso, doenças que a gente já tinha eliminado a circulação, como por exemplo, sarampo, voltou, né? Doenças que a gente via menos, meningite, estamos vendo mais casos, né? Varicela também, enfim. Doenças, a gente tem vacina contra essas doenças, então é muito importante que a população não esqueça dessas vacinas. Como eu falei, a vacina contra a hepatite A ela é feita para criança como rotina, para adulto não, mas para adulto a gente tem uma vacina, inclusive, para as duas hepatites na mesma formulação, que é a hepatite A e B. Então, é importantíssimo que todo adulto que não tenha sido vacinado ou que já tenha sido vacinado, mas perdeu o cartão ou não lembra, os pais não se recordam se vacinaram ou não, vacinem-se, não tem problema nenhum fazer vacina a mais, né? Então, eu represento uma empresa que, a BIP Saúde, né, que faz a vacinação em casa, hoje em dia não tem mais para onde, motivo para correr de vacina, né? Você pode ser vacinado em casa, no conforto do seu lar, e é uma atitude simples que pode salvar vidas. Então, é importantíssimo que todo mundo se vacine contra a hepatite A e B, ainda que não saiba se já foi vacinado. Maravilha, pode salvar vidas, a nossa e as pessoas queridas ao nosso redor e melhorar toda a nossa população, né? Muitíssimo obrigada, doutora Cristiana Meireles, pela sua presença aqui conosco hoje.
E obrigada a você, querido telespectador, que esteve com a gente também.